E aí, pessoas que discordam do professor Elias Jabbour, tudo bem com vocês? Não, muita gente mesmo me mandou esse vídeo de um cara discordando do Elias a respeito da China ser socialista ou não no podcast A Deriva, mas como eu falei, eu não sei quem é, mas vão assistir, né? Ela é usada como um exemplo de um país comunista e existe um grande... Quer mais uma? Quero mais um, por favor. Existe um grande debate, né? Se a China é capitalista ou é comunista, se é socialista, se está no meio do caminho. Como é que tu analisa a China? Ok, já só um cortezão rapidinho aí. Não, né? A China não é comunista, nem eles se dizem comunistas, então não existe essa discussão fora. Se existe essa discussão fora da China, já está errado, porque nem eles se dizem comunistas. Eles estão numa transição para um tal de socialismo de alto nível, uma parada assim, em 2049. É onde eles estão. Mas a China nunca disse que eles são comunistas. A China. Esse debate ele só existe mesmo porque tem pessoas que... Aí você vai entender que não é só um ranço de organizações marxistazinhos. É uma coisa muito louca, né? A China seria comunista em que sentido? A China... Obrigado. O nome do partido, né? Por causa do nome do partido. A foice e o martelo tá lá. Por causa da foice e o martelo, né? Então a China é um país onde impera a propriedade privada, empresas, propriedade privada dos meios de produção, daquilo que na propriedade da minha camisa, dos meios necessários para produzir. Inclusive as empresas estatais atuam como empresas capitalistas, com ações em bolsas de valores, que atuam no mercado como outra empresa qualquer, inclusive com divisão de propriedade com capitalistas estrangeiros. Isso é verdade. Isso é verdade. A China, o que você quer saber, minha opinião, é o capitalismo hardcore. Você quer saber o que é o capitalismo hardcore? Porque às vezes alguns países... Capitalismo não tira a gente da pobreza. Assim, eu não sou especialista em marxismo, em comunismo, etc. Mas uma coisa básica capitalismo é para acumulação de riqueza. Isso é muito básico. Capitalismo não tira a gente da pobreza. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema e eles continuam nesse processo para trazer a prosperidade comum, que é fazer todo mundo ganhar mais. Inclusive, essa semana, eles dividiram a Alibaba em 6 empresas, porque eles acham que é muito poder na mão de uma pessoa só, muito dinheiro na mão de uma pessoa só, e vão dividir a empresa em 6. E isso vai acontecer com outras empresas, sabe? Sim, a China não é um socialismo perfeito, mas de longe não é capitalista. Pela sua tradição histórica, elas oferecem certas resistências ao avanço de certas características. Entende? É uma situação brutal de acumulação de capital, de circulação universal de dinheiro, de empresas privadas, de um país que tem um projeto mundial de dominação, assim como outros países têm, embora ainda esteja muito longe dos Estados Unidos. Muito longe. Capitalista como outro qualquer. Eu tenho até dificuldade de responder essa pergunta, porque eu não sei por que cargas d'água a China seria um país comunista. Como eu falei, nem a China se considera comunista, né? Isso não é uma questão. Eles se denominam o Partido Comunista, o presidente é comunista, tem as foices e o martelo. Isso é só fachada? Não. Por que você acha que eles fazem isso? Veio de um partido comunista, de fato, com as suas características específicas, que seria um longo debate, mas que ao estar à frente de um Estado e depois ao ter assumido, inclusive, essas rédeas, inclusive o processo de restauração, se mudou por completo, mas o nome é uma tradição. Isso é verdade. Mas se mudou por necessidade, por dinheiro, tem alguém ganhando com isso? A história que eu disse antes, né? Não existe socialismo que se consolide no interior de um só país. A burocracia, com o passar do tempo, ela não tem mais, se vê em dificuldades em manter os seus próprios privilégios sobre uma propriedade coletiva. Porque você tem um país atrasado, isolado do resto do mundo e que tem relações monetárias com o resto do mundo. E ela passa a ser tensionada por isso. Ela, pera aqui, o quanto que dá para mim acumular frente a isso? Eu posso entrar nesse jogo também. Eu estou em posição de poder entrar nesse jogo. Né? Eles detêm o poder em cima daquela propriedade coletiva. Então isso é restaurado. Os burocratas, regra geral, os antigos burocratas, são os maiores capitalistas nesses países. Jack Ma, o Pony Ma, esses caras nem burocratas são, os caras são os mais ricos da China, provavelmente os mais ricos da Ásia, o próximo. Os caras nem burocratas são, eles são membros do partido, mas os caras não trabalham para o governo. Isso eu tô falando só de 2, né? Mas... muito mais na União Soviética, porque lá foi abrupto.
Então lá os caras se apossavam mesmo. Tem um historiador que coloca isso em detalhe, chama Pierre Brouet, pega inclusive os nomes das pessoas que ocupavam os cargos, inclusive alguns desde a época do Estado. E que propriedade eles vão se apossar depois. E aí as pessoas que defendem a China comunista têm alguns argumentos muito estranhos, né? Algumas coisas do tipo. Por exemplo, eu ouvi, acho que até aqui, no seu podcast, Petri, o Jabur, né? O Elias? Elias Jabur. Ele falava assim, a expressão capitalismo de Estado é um disparate, porque todo capitalismo tem Estado, isso é uma tautologia, né? Uma expressão. Eu falava, concordo plenamente com você. Então, a China é um país capitalista, ok? Eu falava, não é um país capitalista porque tem muita empresa estatal. Não, mas capitalismo tem Estado, não é porque tem Estado é capitalista. As coisas não... A lógica não é a mesma. Mas se você está admitindo que todo capitalismo tem Estado, que o capitalismo necessita do Estado, por que tem empresa estatal? É ser comunista. Porque ninguém nunca disse que a China é comunista, mas sim que está numa transição, né? O próprio Elias, se eu não me engano, é o Elias ou o João Carvalho, eles chamam de socialismo embrionário. Uma parada assim. Agora não me recordo qual dos dois, né? E ela tem muita empresa estatal porque ela herdou isso daquele processo. Mas o que acontece na China é um processo de maior apropriação privada das empresas estatais. E do Estado apenas com uma fração do capital que está lá dentro. E o próprio dinheiro do Estado atua como capital. Mas a gente vê que isso está... Eu não sei, assim, eu não tenho dados, né? Não sei de onde é que ele está tirando isso aí, mas a gente vê que isso está mudando. A gente vê que o governo está cada vez mais apertando para cima das empresas. E toda empresa que abre aqui, empresa internacional, tem que ter um sócio chinês. Minoritário ou não, tem que ter. Eles têm alguma participação de alguma forma, não sendo governo ou não, né? Mas tem que ter um sócio chinês. Ela utilizou isso como estratégia para ganhar tecnologia, né? Setor automobilístico, eles fizeram isso. Então eles pegavam uma empresa estatal, faziam uma joint venture, como eles chamam, uma parceria público-privada com uma empresa, com a Volks, com a Toyota, com a GM. Eles cediam a tecnologia e a China entrava com capital. Entendeu? E com isso eles se apropriaram de tecnologias em várias áreas. Mas é um país capitalista. Pois é. Aí a China fez isso com trem-balas, por exemplo. E as empresas de trem-bala hoje, né, a maior malha de ferroviária de trem-bala do mundo são empresas estatais chinesas. E a China fez isso com empresas de energia. As empresas de energia chinesas são estatais. Empresas de telefonia, aliás, de internet e telefonia celular são estatais. Todas são estatais. Como outro qualquer e com condições para a classe trabalhadora interna ainda mais nefasta. Lá eles têm um mecanismo de controle. Isso que eu falei no Brasil. Nefasta é foda. Dois em cada 3 trabalhadores do Brasil estão sem emprego ou na informalidade. Lá eles controlam isso na ponta do lápis. Lá você tem espécie de um passaporte interno para o campo e para a cidade. Então, quando está tendo excesso de trabalhadores na indústria e está gerando desemprego, eles pegam o trabalhador da cidade e mandam de volta para o campo. Quando precisa de mais trabalhador na cidade, eles pegam do campo e autorizam a entrar direto para a cidade. Uma espécie de um passaporte interno. Assim. O RUCO não é bem passaporte interno, né? Isso é mais para um documento que diz de onde é que tu é. E aí, um dos problemas que o RUCO gera, por exemplo, é... Se eu tenho um RUCO aqui... Eu não tenho porque eu não sou chinês, né? Mas se eu tenho um RUCO aqui de Jiangmen, eu não posso ir num médico em Beijing, por exemplo. É um esquema assim, né? Que é para, na verdade, até para controlar e saber o tamanho da estrutura que precisa para aquela região. Isso é, inclusive, um dos fatos que o Elias diz que é porque a China não tem favelização. Mas o exemplo que ele falou, de que o governo faz essa movimentação, essa manobra de trazer gente, eu não vejo isso como algo negativo, de modo geral, assim, sendo bem generalista como ele foi. Isso não impede as pessoas de trabalhar em outra província. Porque quando você tem um RUCO, você não pode se mudar para outra província. E, assim, não é que não pode mudar, né? Tem algumas restrições. Tanto que tem várias pessoas de outras províncias que trabalham na minha empresa. Mas para os operadores de fábrica, eles moram no dormitório da empresa, da fábrica. Então, a maior restrição deles é aluguel. E aí, claro, se eles precisarem ir em médico e tal, tem alguns problemas, né? Que aqui tem jeitinho também, né? Tem jeitinho para tudo. Mas a maior restrição seria aluguel. E aí as empresas constroem dormitórios e o cara não precisa mais se preocupar com isso. Você não pode sair da zona rural onde você mora se não for com autorização do governo. Sim, e com isso eles controlam a mão de obra. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade porque tem
Até tem um documentário sobre trabalhadores aqui da China que estava no Oscar, acho que do ano passado, que mostra lá recrutadores em ônibus, sabe? Pegando gente e levando. Não é bem assim, não. Tá? Não precisa de autorização do governo assim, dessa forma. Não é esse nível de controle tão absurdo assim. Porque muito exército industrial de reserva pode gerar rebelião, insatisfação. E é uma situação tão louca que os trabalhadores moram nas empresas, que o salário pode ser mais barato. Uhum. Então... Não, eles moram nas empresas, como eu falei, um dos primeiros motivos de que as fábricas começaram a construir dormitórios foi por isso, por essa restrição do Hukou. Hoje, porque vem muita gente de outras províncias, é mais fácil, até para a empresa fornecer para o cara vir se mudar, o cara precisar alugar apartamento, etc. Pô, não precisa. A empresa tem um dormitório, o cara só paga ali, acho que 200, 300 por mês, dependendo da fábrica, e o cara não precisa se incomodar em alugar um apartamento. Ele sabe que já vai ter onde morar. Então, isso também é bom para o cara que está vindo trabalhar. O cara chamou de nefasto, eu já acho um absurdo. Né? Eu trabalho na China faz 3 anos. Em 3 anos e meio já. E a questão do salário, né? Como eu já falei várias vezes. Salário da empresa que eu trabalho, os caras ganham 4 mil reais por mês sendo operador de fábrica. É muito trabalhado, 12 horas por dia, 6 dias por semana, é puxado pra caramba. Mas não é um salário baixo. Para a China não é um salário baixo. A maioria das pessoas ganha isso na China? Não. 40% da população chinesa ainda vive com 800 reais por mês. É um salário baixo, o governo está trabalhando nisso, né? Mas aí dizer que é nefasto é um absurdo. Durante a pandemia agora, que eles colocaram política de restrição, mostrou isso. Você tem galpões nas empresas que acomoda, tipo assim, 10 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores. Não. Galpões, assim, gigantescos, com aquelas bicamas de 2, 3 andares, enfileirados, uma após o outro. Eu nunca vi isso. Inclusive a Foxconn, que tem a fábrica de Zhengzhou, que chama Cidade do iPhone, né, que tem 200 mil pessoas, é tudo prédio. Eu nunca vi. Pode ser que ele tenha visto, mas nesse tempo todo de China, eu nunca vi isso de galpão de 10 mil pessoas. Até porque seria um troço absurdo. Assim, o tamanho do galpão para ter isso tudo de gente, né? E também tem muita fiscalização do governo em cima. 2 semanas atrás, na verdade, a gente recebeu uma auditoria externa que foi inclusive verificar os dormitórios, como é que os funcionários dormem, como é que são as instalações, banheiro, cozinha, etc. E a gente teve uma vistoria do sindicato, se não me engano, em dezembro ou janeiro, que também, né, foi ver a fábrica e também foi nos dormitórios, porque a gente é uma empresa grande. Então, e a minha fábrica tem 1.000 pessoas. Imagina 10 mil. Então, sabe, ele não entende muito como é que funciona a China. Então a China é uma grande empresa gigantesca. Exatamente. Inclusive, eles têm ganhado algumas vantagens competitivas por ser um capitalismo hardcore, bárbaro, brutal, com exploração brutal. Uhum. Nossa senhora, cara, pelo amor de Deus. Sim, e como eu falei, eu não sei quem é esse cara, mas te dizer que a China é um capitalismo brutal, o que são os Estados Unidos, então? O que são os Estados Unidos? Onde tem 30 milhões de pessoas que não têm comida todos os dias. Sabe? É só isso que eu quero saber. Se a China é esse capitalismo brutal todo, o que são os Estados Unidos? Isso tem dado a eles algumas vantagens competitivas, porque no capitalismo, quem arranca mais o couro, se dá melhor. Sim. O mais interessante é que essa semana o Tim Cook, que é o CEO da Apple, veio para a China e ele deu uma entrevista e ele falou que a China já não é mais um país de mão de obra barata. E realmente não é. A gente vê um movimento de empresas se mudando para o Vietnã, Camboja, Índia, porque a mão de obra lá é mais barata, né? No Vietnã é 2 vezes mais barato, no Camboja é 3 vezes mais barata. E aí ele falou, não é mais, acabou. A China hoje, o polo deles é logística e qualidade, mas não é mais mão de obra barata. Ainda tem mão de obra barata se a gente for comparar com Estados Unidos, Europa, Brasil, mas já não é mais barato. Tanto que tem várias empresas que vendem para o mercado dos Estados Unidos abrindo fábrica no México, porque a mão de obra no México está mais em conta do que na China. E aí também tem a questão logística, né, que por causa do NAFTA os caras conseguem fazer a movimentação de caminhão ali, né, do México para os Estados Unidos.
Mas o foco é mão de obra, porque no fim é o maior custo de uma fábrica, né? Então o que esse cara tá falando não faz sentido. Sim. Entende? Porque a concorrência impõe isso. Né? O capitalista pode ser um carinha bem intencionado, vamos supor assim, mas ele não vai poder ser. O capitalista pode ser um carinha bem intencionado. Aonde, cara? Como eu falei, eu não sei. Diz ali que esse cara é marxista, mas assim, ele pode ser marxista, que como eu falei, eu não conheço, mas o conhecimento dele da China não condiz com a realidade.